Boa noite! Seja bem-vindo, todo mundo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje, domingo, dia 10 de maio de 2020. Bom, espero que esteja me ouvindo bem. Qualquer problema no áudio é só falar, mandar no chat. Bom, perdão. Boa noite a todo mundo, novamente. Boa noite, Nina, que está por Zoom com a gente. Tá aí? Oi, boa noite a todo mundo que está assistindo aí a CLTV. Boa noite, Larissa. Frio? Não sei, começou a ficar frio de repente. Lá fora tá gelado, que inveja. Aqui tá muito quente. Nossa, que inveja mesmo. Muito obrigada já para o companheiro Renan Souza, que se tornou membro do nosso canal, e para a Cristina Gregório, que mandou um super chat. Faça como o Renan também. Torne-se membro se você ainda não é da Causa Operária TV. Por apenas R$ 7,99 por mês, você contribui com o nosso canal, contribui com a CLTV para lançar cada vez novos programas, uma grade de programas completo para atingir nosso objetivo, que é se tornar uma TV revolucionária 24 horas no ar. Então, se você ainda não é membro, torne-se membro, curta a nossa página no Facebook, a página do Coletivo de Mulheres também está no Facebook, Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo. E, mais uma vez, seja todo mundo, todos bem-vindos. Muito boa noite. Hoje estou um pouco confusa com as palavras. Enfim. No programa de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre... Já que hoje é Dia das Mães, né? Então, vamos falar um pouco das mães esquecidas pela justiça burguesa nas prisões do Brasil durante essa pandemia, né? Mesmo com uma decisão do STF de liberar todas essas mães. Vamos por parte, né? Do que nós estamos dizendo, do que nós estamos falando. Em fevereiro de 2018, o Supremo Tribunal Federal publicou um habeas corpus determinando que todas as mulheres, mães de crianças com até 12 anos de idade e gestantes presas deveriam receber prisão domiciliar. E há mais de um mês desse ano, o Conselho Nacional de Justiça reforçou essa decisão, recomendando a reavaliação de prisões de mães de crianças com até 12 anos, gestantes, mulheres que cuidam de pessoas com deficiência, para também receber o direito de prisão domiciliar, né? Essa medida, que foi reavaliada um mês atrás, também foi motivada pela essa crise do coronavírus e valendo assim como decisão do Supremo Tribunal Federal para casos de prisão preventivas, ou seja, mulheres presas, mas ainda não condenadas pela justiça, com prisão preventiva, deveria receber prisão domiciliar. Todas aquelas que têm filhos até 12 anos de idade. A notícia está publicada até no site do stf.jus.br, é de 20 de fevereiro de 2018, né? Segunda turma concede habeas corpus coletivo a gestantes e mães de filhos com até 12 anos presas preventivamente. E a prisão, e eles dizem aqui, né, no site, para o coletivo de advogados em direitos humanos, impetrante do habeas corpus, a prisão preventiva ao confinar mulheres grávidas em estabelecimentos prisionais precários tira delas o acesso a programas de saúde, pré-natal, assistência regular na gestação, no pós-parto, e ainda priva as crianças de condições adequadas ao seu desenvolvimento, o que é fato. Bom, visto isso, né, sendo assim, mesmo com essa decisão, os juízes estão negando e negaram diversos casos, mais de 5.000 mulheres, casos de 5.000 mulheres foram negados, mesmo com a garantia do STF e dessa lei, né? Tem até alguns casos que parentes, etc., de parentes,
filhos, mães de presas, nesse momento, né, se preocupa dos filhos se contaminar com o novo coronavírus nos presídios, né? Que vale lembrar que essa doença se espalha rapidamente em ambientes com muita pessoa, com problema sanitário, o que é caso das prisões superlotadas brasileiras, que estão entre as piores do mundo. Você quer comentar também, Nina? Sim, a gente viu, inclusive, vários relatos, né, tem vários relatos das presas falando sobre a questão do coronavírus também, agora, não que elas que fosse um mar de rosas, que elas tivessem sido tratadas bem em algum momento na prisão, mas que agora estão tratando elas de forma ainda pior, tipo, eles já negaram o pedido do próprio STF para as detentas que são mães irem ficar com os filhos em prisão domiciliar. E agora eles ficam tratando, segundo relatos, tratam elas de forma como se eles fossem pegar o coronavírus delas. Elas falando, não, mas a gente que está presa aqui, vocês que podem estar trazendo o vírus para a gente que está correndo maior perigo, mas os caras tipo, jogam elas para tomar banho de sol e não querem chegar perto e tá. Assim, as condições sempre foram péssimas. Agora com o coronavírus, as condições estão ainda piores para elas, que é o momento que elas mais precisariam de fato, da realização desse decreto aí. E, enfim, as condições só pioram. O Brasil tem quase 50 mil mulheres presas, é uma das maiores, é o país com mais mulheres, um dos países com mais mulheres presas no mundo. Quase metade dessas mulheres nem tem a condenação e estão lá presas, expostas ao vírus e sem nem ter direito a uma lei que já foi aprovada para elas estarem com os filhos dela em prisão domiciliar em casa. Visto que elas não foram nem julgadas ainda. Né? Então a situação para as mulheres está complicada aqui no Brasil. A última informação que diversos sites, reportagens tiveram acesso é que mais de 5 mil, né, mães de crianças até 12 anos ou que cuidam de pessoas com deficiência seguiam presas. E um dos levantamentos mais recentes pelo Departamento Penitenciário Nacional em julho do ano passado, de 2019, sem contar me confundi. Em julho desde 2019, esse era o número de 5 mil presas, e presas de uma maneira que podemos falar presas ilegalmente. Elas são ré-primárias, tem a lei que garante a prisão domiciliar, não passaram por julgamento ainda, estão na prisão sem necessidade. Isso sem contar, são 5 mil mães presas, com filhos de até 12 anos, sem contar presas do estado da Bahia, Ceará, Goiás e Pernambuco, porque essas penitenciárias não enviam dados, né? Muitos órgãos envolvidos, a maioria dos órgãos envolvidos não tem dados ou recusa a informar também. Várias penitenciárias não quer deixar claras o que está acontecendo, né? Deixar vir a público o que está acontecendo dentro dessas prisões. O DEPEN também, que é o Departamento Penitenciário Nacional, ele não sabe informar se há caso de detenta contaminada com suspeita de coronavírus. Eles dizem aqui que no dia 17 de abril foi confirmado o primeiro caso de morte de um presidiário por Covid-19, um homem de 73 anos, no Rio de Janeiro. No total, até esse mês, foi ao menos uns 300 casos suspeitos, 429 confirmados de Covid-19 e 20 mortes no sistema carcerário brasileiro. Mas esse levantamento não faz distinção de gênero, então a gente não tem como informar, o DPEM não tem como informar também quantas mulheres ou quantos homens morreram por causa da pandemia desses presídios, o que é, de fato, uma situação... A gente pode até imaginar o caos que é
o perigo que é aquelas prisões superlotadas nessa época de pandemia. Como a Nina disse, os presos falam que sofrem violência, agressões de agentes penitenciários, falando que eles vão passar coronavírus para eles. Mas quem vai levar o coronavírus para dentro das prisões são realmente os agentes penitenciários, né? Por estar circulando. O pessoal, no final das contas, está preso lá e vai ser uma mortes, assim, sem proporções dentro dessas prisões. O próprio Conselho Nacional de Justiça também não tem informações sobre quantas pessoas conseguiram ir para casa para se proteger do coronavírus após a recomendação da Justiça de liberar presos sem julgamentos, né? E também no estado do Paraná, nem mulheres encarceradas com recém-nascidos foram liberadas, tendo em vista que não houve ocorrência de coronavírus no local, o que é muito suspeito também, né? E também o que não faz sentido nenhum, porque não existe tal exigência no habeas corpus do STF e tampouco na recomendação do CNJ. Não precisa ter caso de coronavírus no local para liberar o preso. Tem que liberar os presos para evitar que mais mortes ocorram e porque é por direito das mulheres presas irem para casa. Desde 2018 é direito delas irem para casa cuidar das crianças até 12 anos de idade. Nina? Agora, eu fico pensando também na situação dessas mulheres, porque eu estava vendo, né, alguns relatos de presidiárias, mães e tal, e uma delas falou que quando ela descobriu a questão do coronavírus aí, foi por meio de uma das agentes penitenciárias, e essa agente falou para ela que explicou o que era essa doença, que estava na pandemia mundial, e que as crianças também poderiam ser afetadas. E essa mulher com a criança pequena e tal, começou a entrar em desespero, pensar em fuga e tal. Porque você imagina, tipo, essas mulheres já passam por um monte de coisa dentro da prisão. Agora, o choque de você saber que está rolando uma pandemia mundial, que seu filho que está do lado de fora, que você não pode ver, você não pode ter contato, nada, pode ser afetado, pode morrer, sei lá, pode acontecer qualquer coisa com ele, você não tem como fazer nada, sabe? A situação dessas mulheres está assim, a ponto de acontecer algum que eu apoiaria. Alguma, sei lá, delas planejarem uma fuga ou algo do tipo, porque imagina o desespero de você estar encarcerada lá, sofrendo agressão, por sei lá quanto tempo, sem nem ter sido julgadas. Muitas dessas mulheres são inocentes, não fizeram nada. Muitas outras, sei lá, foram presas por, sei lá, até os próprios policiais colocarem drogas para aprisionar mais pessoas, enfim. Tem um monte dessas mulheres que estão lá sem a menor necessidade de estar na cadeia e não podem ficar em casa com o filho, mesmo que presa, em prisão domiciliar, mesmo tendo a lei para provar isso. E, enfim, o desespero deve ser muito grande, né? Ocorreram, né, algumas fugas em presídios, não lembro onde que foi, em algum lugar do norte do Brasil, já começou a acontecer essas coisas logo quando começou a pandemia do coronavírus. E quem sabe, né, se isso não continua acontecendo. Foram quase 2.000 presos que fugiram, quase. Em março, não sei se você viu, né, Larissa? Sim, foi não sei, no início desse... Teve em São Paulo também, pandemia, né? O pessoal saindo correndo, foi uma fuga em massa, exatamente. Pois é. Tem outras questões, né, dessa justiça burguesa tendenciosa, de várias mães que foram presas, né?
Um dos casos é de uma presa do Amapá, que a polícia encontrou maconha e cocaína numa bolsa, que, segundo ela, um amigo deixou na casa dela, e ela foi presa em maio de 2019. Os filhos dela, na época, tinham 3, 4 anos, e ela estava presa no ano passado também, com um filho pequeno. Entre idas e vindas, essa presa permaneceu na prisão até março deste ano, quando se intensificou a crise do coronavírus lá no Amapá. E aí ela conseguiu autorização judicial para cumprir prisão domiciliar por conta do CNJ, e sendo que ela já tinha tentado sucesso deixar o cárcere meses antes, com base na determinação do STF para liberar as mães de criança pequena. Ela não conseguiu agora por conta da pandemia, né? O magistrado que julgou o caso, né, Décio José Santos Rufino, disse no julgamento que, ao seu sentir, o fato da mulher ter filhos pequenos não enseja automaticamente a concessão da prisão domiciliar, mesmo com habeas corpus do STF deixando claro a obrigação, né, e com essa mulher presa sendo ré primária, ou seja, não teve nenhuma passagem anterior pela polícia. Nesse juridiquês todo que ele fala, né, ele afirma que os filhos podem ser usados por essas mulheres como passe livre para evitar prisão e como um escudo e, quiçá, subterfúgio para a prática de crimes, ou seja, que essas mulheres usariam os filhos para poder praticar crimes mais facilmente e com a consciência totalmente leve, já que ela vai ser presa, né, teria o filho para tirá-la da prisão. Essa posição do Décio, que julgou esse caso no Amapá, é repetida por diversos outros juízes, país afora, para burlar essa medida. Você vê que a justiça burguesa, o que ela não quer é soltar a população carcerária, mesmo tendo uma lei que fale que solte para soltar as pessoas. Isso quer manter todo mundo aprisionado, pobres e negros, dentro das prisões, né? E aí tem uns dados interessantes, que é o seguinte: tem uns gráficos que eu queria mostrar sobre os presídios. Os presídios agora estão ficando superlotados pela nova lei de drogas, né? Que, num levantamento mais recente, o Brasil é o 4º país com mais mulheres presas no mundo, né? Esses gráficos foram tirados do Conectas. Pode parar a produção, só para comentar um por um, né? Não, pode voltar a imagem, só para não ficar passando, mantém nesta. E esse é um levantamento do Ministério da Justiça que aponta que mais de 42 mil detentas, sendo quase metade sem condenação. Essa imagem chama atenção, né, nessa pesquisa, o alto índice de presas provisórias sem condenação. São 45% de acordo com o Infopem. Quase metade das mulheres encarceradas no Brasil estão presas sem condenação. E depois dessa lei de 2006, vou falar para vocês. Perdão. Só deixa eu achar aqui certinho. O crescimento da população carcerária feminina, né, diz a pesquisa do Conectas, está atrelada diretamente à atual lei de drogas, que foi promulgada em 2006. A legislação possui enormes brechas e, além disso, na grande maioria dos casos, os magistrados escolhem pelo encarceramento, mesmo quando não é necessário, ao invés de aplicar penas alternativas. O advogado do programa Violência Institucional da Conectas, o Henrique Apolinário, ele explica que isso tem gerado a prisão de um contingente de mulheres, em sua maioria negras, e em alta situação de vulnerabilidade social,
que ocupa um papel muito pouco significante na cadeia do tráfico de drogas e que acaba respondendo como crime hediondo. São mulheres que geralmente foram presas por trocar mensagem, levar drogas, carregar drogas com elas, etc., e que não tinham papel importante nenhum no tráfico. Geralmente ajuda os seus namorados, seus maridos, e são presas como se tivessem cometido crimes hediondos. Né? Esse gráfico mostra que em 2016 a população carcerária de mulheres, a população carcerária feminina é de 16 mil. E depois de 10 anos foi para 42 mil. Né? É um salto assim gigantesco. Outro gráfico, pode passar, produção. Distribuição por tipo penal. Você vê que 62% das prisões de mulheres são por tráfico de drogas. Né? E na pesquisa diz que em 10 anos de vigência da lei, o número de mulheres presas cresceu 145%. No mesmo período, o número de detentas que respondem por crimes relacionados a drogas aumentou 207%, chegando a quase 18 mil pessoas, o que significa dizer 3 em cada 5 mulheres são presas por causa de tráfico de drogas. Isso porque essa lei ela não tem definições claras, por exemplo, se não tem uma quantidade mínima de drogas, você pode ser encontrado com toneladas ou quase nada, o que geralmente acontece, e você é presa da mesma maneira. Ou seja, são diversas arbitrariedades da lei de 2006, né, que está lotando as cadeias femininas. Pode passar também. Esse gráfico de natureza de prisão em tipo de regime mostra que a maior parte da pizza, né, do gráfico pizza, 45,39% são mulheres sem condenação, não foram condenadas ainda, mas estão nas cadeias. 31% são sentenciadas em regime fechado, em amarelo, sentenciadas por regime semiaberto, e só 0,11% foram medidas de segurança, tratamento ambulatorial ou internação, etc. Tipo, são mulheres que não deveriam estar na prisão e que estão respondendo como se tivessem cometido crimes absurdos, mas não estão até sem condenação. Nina, você gostaria de comentar? Sim. Você vê como é uma questão absurda, né? O pessoal estava aqui comentando no chat também, falando que isso acontece com a população pobre. Se fosse uma mulher rica e tal, ela teria alguns privilégios dentro da cadeia. Isso é verdade. Não que elas não sofram também com todas essas coisas horríveis dentro da cadeia, mas a população pobre, em geral, é a que mais se dá mal em todas as situações, né? Como a gente já viu. Por isso que a gente bate também tanto na tecla. Desculpa. Por isso que a gente bate tanto na tecla também de ser contra aquelas mais criações de leis repressivas, né? Que a gente sempre fala aqui sobre criar mais leis para colocar mais gente na cadeia, com o único intuito de colocar mais gente na cadeia, sendo que a gente vê que elas já estão superlotadas e só quem acaba indo é de fato quem é mais pobre, porque sei lá, a burguesia comete tantas atrocidades aí, tantos crimes de fato, e tá por aí solta. Agora, a população pobre, em geral, qualquer coisinha, você vê, essas mulheres elas não foram nem julgadas, elas estão, grande parte dessas mulheres não foram julgadas, podem nem ter cometido nenhum crime, e estão na cadeia, presas em condições horríveis, de superlotação, enfim. Mas eu queria fazer um comentário também sobre essa questão da prisão da mãe, né? Porque muitas dessas mulheres aí que foram presas e que
deveriam estar agora, pelo menos na prisão domiciliar, elas nem têm não são casadas, não têm namoradas, não têm nenhum parceiro. Então, muitas delas eram chefes de família, tipo, sustentavam a família, e só o fato delas terem sido presas já desestrutura completamente toda a família, né? Sei lá, os filhos que ela já tinha antes, mais velhos, mais novos. Geralmente o que acontece, o filho mais velho acaba ficando cuidando do filho mais novo. Enfim, são, sei lá, 80% dessas mulheres, a maioria dessas mulheres, são responsáveis pelo sustento da casa, de fato, né? Então, já desestrutura completamente toda a base familiar delas. Pode falar. Não, concordo. Interessante também é a gente ver que a prisão da mãe, como você disse, tem um efeito devastador sobre a família como um todo, né? A Fiocruz também fez uma pesquisa que mostra que metade das mulheres presas não tem companheiros. Muitas das que têm são abandonadas por eles após o cárcere. E segundo o CNJ, 80% delas são responsáveis pelo sustento da casa. Sem elas, com elas aprisionadas, é comum que a base familiar se desestruture. Como você disse, tipo, cada um vai morar com a avó materna, com a avó paterna, o outro fica sem cuidado nenhum, que já é maior e etc. E acaba acaba acabando com a família das presas, né? Também é interessante que a maioria, né? Como a gente já disse, tipo, não há sobre essa lei de 2006 que começou a superlotar as cadeias brasileiras, as prisões femininas. Não há uma definição específica na lei sobre a quantidade mínima de droga encontrada para definir quem é considerado traficante ou usuário. Quem faz a distinção nas ruas é o próprio policial, ele que decide se é traficante, se é usuário. E, em sua maioria, as presas brasileiras seguem um padrão, né? São jovens, 68% das presas têm de 18 a 34 anos, são negras, 62% das presas brasileiras são negras e pobres. E acabam na prisão por funções colaterais do tráfico, né? Como guardar, embalar produto, vender pequenas quantidades de drogas e etc. E, mais uma vez, apesar do texto do STF determinar a soltura dessas mulheres, muitos juízes, muitos magistrados interpretam a lei como considera mais conveniente para eles, né? O fato dessas mulheres serem mães deveria levá-las obrigatoriamente à prisão domiciliar e até à soltura. Mas, de uma forma contraditória, é um agravante na situação. Em vez de garantir um direito, na verdade, torna-se uma coisa mais... um peso para elas, né? Como a gente relatou dessas mulheres hoje relatadas no programa. Por ter filhos, os juízes acham que elas usam como uma desculpa para cometer crimes, e não o contrário. Outra coisa que eu queria mostrar para os companheiros que estão assistindo, né? Uma decisão agora, o Conselho Nacional da Política Criminal e Penitenciária, colocou em abril, no dia 28 de abril desse ano, um pedido feito pelo Departamento Penitenciário Nacional de autorização, né, durante toda essa crise de coronavírus, a possibilidade de um caos total, de milhares de mortes no sistema penitenciário brasileiro, que é um verdadeiro inferno na Terra. É um monte de gente amontoada sem condições mínimas de higiene,
O Departamento Penitenciário Nacional pediu autorização para uso de containers como celas prisionais durante a pandemia do Covid-19. Se a produção já tiver com as fotos, essa é a solução da burguesia para o coronavírus. Pegar os presos com suspeita de coronavírus e tacar dentro de containers, como perfeitos nazistas, né? Esse pedido foi em abril, e por ser algo de uma gravidade tão gigantesca, né? Mais de 70 organizações da sociedade civil protocolaram no dia 27 denúncias à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por ser uma condição totalmente, uma proposta totalmente fora da realidade. Você pega os presos com coronavírus e aí você entulha todo mundo dentro de containers. Aí no final, o que a gente faz? O que a burguesia vai optar? Colocar fogo em tudo, como os nazistas faziam? Né? Nina, se você quiser comentar. Eles estão cada vez mais se aproximando de um campo de concentração mesmo. Isso é um negócio absurdo, esses containers. Não bastava as prisões nas condições do jeito que são, de superlotação de, sei lá, 20 pessoas num lugar que deveria ter 3. Os caras ainda fazem containers para serem usados como cela. Isso é um negócio muito absurdo. Eu queria falar sobre um comentário que Mendes fez aqui no vídeo, que foi sobre o que a gente estava falando das mães, que ele falou: a família acaba ficando presa junto dessas meninas. E, de fato, muitas das mulheres que estão encarceradas, que têm filhos pequenos, ou que já foram presas grávidas, ou que foram presas com recém-nascidos, ou que ficaram grávidas dentro da cadeia, porque a gente vê que isso acontece muito. Elas podem ficar com os filhos até mais ou menos 1 ano e 3 meses, e depois é julgado para onde que a criança vai. Mas, assim, eu não sei o que seria pior, sabe? Tipo, porque se elas têm direito a ficar com o filho, de fato, cuidando num pátio que tem separado para as mães de recém-nascidos, para amamentar, basicamente, e depois elas têm que se separar do filho e ponto. Elas não estão recebendo muitas delas não recebem essa prisão domiciliar, acabam ficando com os filhos, mas apenas até 1 ano e 3 meses, e depois elas são separadas novamente dos filhos. Assim, são condições de fato, sei lá, inumanas, sabe? As condições que elas são colocadas lá é um absurdo. E eu queria fazer um comentário também sobre o que o Sérgio Moro estava falando sobre isso, né? Que o governo federal não estava, digamos que não estava muito afim de liberar os presos por causa do coronavírus, né? E aí o Sérgio Moro, que sempre teve essa linha punitivista aí na Operação Lava Jato e tudo mais, que comandava o Ministério da Justiça, pediu para as autoridades, para os policiais e etc., para relatarem casos de crimes cometidos por detentos recém-liberados. E aí ele ainda soltou uma mentira lá numa coletiva da imprensa, que falou que um homem preso no Rio Grande do Sul com drogas e fuzis havia sido liberado da prisão por causa dessa recomendação para evitar a propagação do coronavírus, mas na verdade ele não tinha sido libertado por causa disso. O cara nem não tinha nada a ver com isso. Ele saiu falando um monte de coisa, tentando falar contra isso, que se soltasse os presos por causa dessa pandemia, tanto os presos, sei lá, tanto os homens quanto as mulheres, eles viriam a estar cometendo mais crimes e, sei lá,
que nem esse caso que né? Ovo, cara, enfim. O governo, apesar do STF ter liberado essa lei para as mulheres, a imprensa é contra essa medida, porque o que eles querem mesmo é que a população, eles não estão nem para a população, né? A gente daí que está morrendo mais de 5.000 pessoas quando foi informado para ele, quando hoje é Dia das Mães. E alguns governadores que estão defendendo essas coisas da o que ficou muito claro com a data de hoje, fizeram o seguinte: bom, alguns comércios podem voltar, ou seja, Dia das Mães é uma época que as empresas, as lojas têm bastante lucro e eles não poderiam perder isso por causa da quarentena, né? Então, eles aproveitaram isso daí também para... Eles falaram, tiraram tudo que eles tinham colocado na frente da imprensa com relação ao isolamento social, à defesa do isolamento social, enfim. E a gente viu que era tudo mentira, porque, bom, chegou o Dia das Mães, acabou o isolamento social e depois volta de novo. É muita demagogia. Seria algo para soltando, liberando o pessoal aos poucos, né? Sim. Bom, eu queria agradecer ao superchat da Donise Meirelles e da companheira Irma Lula. Muito obrigada. Falar boa noite para todo mundo. Rosário Silva, Maria Ângela Abduche, Laguna Sunrise, Felipe Rossendo, Mendes, a Cristina Gregório, Márcia Souza. Boa noite para todo mundo. Carlos Santos, Beto Lima, se eu esqueci de alguém, me desculpa, Neto, Angelina Dias, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. E para a gente encaminhar para o final do programa, em homenagem a todas as mães, mulheres do Brasil, das mulheres trabalhadoras que estão sofrendo diariamente, né, devido a essa pandemia, crise econômica, o descaso, o avanço da direita contra os direitos dos trabalhadores. Eu queria que a produção passasse, que já começa o resumo da semana, e fique com a fala no dia 1º de maio da companheira Natália Pimenta, para todas. Boa tarde, companheiros. Queria fazer aqui uma saudação em nome do nosso coletivo de mulheres a esse ato tão importante, um ato independente e classista, no momento em que a esquerda se encaminha toda para a frente ampla, para frente uma aliança com os golpistas, com a direita, que colocou o Bolsonaro no poder. E justamente nesse momento que os trabalhadores tanto necessitam de suas organizações, de uma mobilização para defender os seus direitos que estão sendo duramente atacados. Nessa crise, as mulheres são justamente os setores mais afetados, tanto pela crise econômica quanto pela pandemia, que joga um extraordinário peso sobre os ombros de todas as mulheres. Nessa quarentena que foi imposta à população, as mulheres elas ficam num grande dilema, né, que é cuidar das crianças ou sustentar a família. E a gente sabe que esse auxílio do governo, auxílio miserável que eles estão dando, não vai para as pessoas não vão para as pessoas mais necessitadas. Muitas mulheres que são chefes de família, que têm crianças pequenas, que têm trabalho informal, estão tendo seu auxílio negado. Né? Isso a gente sabe, é uma informação que chega. E as mulheres, como um todo, estão tendo muita dificuldade de sobreviver nessa pandemia. Além disso, a gente teve o aumento da violência doméstica e o governo ainda aproveita para atacar os direitos das mulheres como um todo. Um exemplo é a questão do aborto legal, em que o governo requisitou os pouquíssimos hospitais que realizam procedimento para atender o coronavírus. E a gente sabe que não é por uma questão de necessidade. Eles estão usando a pandemia como pretexto para aumentar ainda mais o ataque contra as mulheres. Finalmente, essa é a política do governo. Eles já queriam atacar o direito ao aborto e estão
atacando os direitos dos trabalhadores em todas as frentes. Como solução para o problema da pandemia e da crise econômica, o PCO propôs a formação de conselhos populares nos bairros. É uma solução para o conjunto dos trabalhadores, mas é importante também, especialmente para as mulheres. Por isso é importante a gente trabalhar para atrair as mulheres para esses conselhos, justamente porque elas carregam o maior peso, a maior parte do peso da crise. E elas têm bastante claras as necessidades da população nos bairros, tanto no que diz respeito ao problema da saúde, quanto à própria sobrevivência. Esse era o recado que eu queria dar, e fora Bolsonaro. Fora